Parte 2, o que é luz? Eu vou voltar só um pouquinho na aula. Lembra o seguinte: Isaac Newton foi defensor da velha teoria corpuscular, o qual, por causa de seu prestígio, dominou todo o pensamento no século XVIII, o que eu estava explicando na parte 1. A teoria moderna dos fótons foi consequência do trabalho de Albert Einstein sobre o efeito fotoelétrico no ano de 1905. Suas investigações demonstraram que um elétron se separa de um átomo correspondente por causa do choque. Realmente, está aqui. Vamos analisar essa figura aqui. Partículas luminosas e um espelho. Esta é a imagem da lâmpada. A imagem da lâmpada. Partículas luminosas batem no espelho. Sabemos que o raio de incidência é igual ao raio refletido. Da mesma forma, vou botar entre aspas, os corpúsculos de luz rebatem sobre a superfície de um espelho. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração. Então, vamos lá. De acordo com Albert Einstein, em 1905, o que é? Suas investigações demonstraram que um elétron se separa de seu átomo correspondente por causa de um choque com uma partícula luminosa isolada. Então, o átomo, correspondente, através de um choque, o elétron se separa quando a partícula for luminosamente isolada. A luz não era formada por um fluxo de energia, mas sim por porções descontínuas. E aí nós vamos chegar à natureza da luz. A luz é uma onda? Então, professora, a luz é uma onda? Sim! Então, professora, se eu falar assim, os raios luminosos são partículas? E a luz é uma onda? Ok, me tira esta dúvida, porque agora eu fiquei com uma dúvida. Vamos lá. A luz é uma onda? Entre a antiga teoria corpuscular e a nova teoria fotônica, os cientistas sustentaram que a luz era uma perturbação contínua do tipo ondulatório. Então a luz é realmente uma onda? Sim, a luz é uma onda. Por quê? Entre a teoria antiga corpuscular e a nova teoria fotônica, os cientistas sustentaram que a luz era uma perturbação contínua do tipo ondulatório. Em muitos aspectos, as ondas luminosas são semelhantes às ondas acústicas. Professora, então existe uma semelhança entre as ondas luminosas e as ondas acústicas? Sim, ambas se difundem partindo da perturbação, formando círculos que se ampliam, formando-se uma sucessão de cristais e vales. Círculos que se ampliam, formando uma sucessão de cristais e vales. Olha, observe. Em cima, uma onda pode ser anulada por outra onda e se encontrar de tal forma que as cristais de uma coincidem com os vales das outras. As cristais de uma se coincidem com o vale da outra. Isso se chama interferência. Direita. As ondas se espalham em forma de uma perturbação de círculos. A distância entre os dois cristais consecutivos chama-se comprimento de onda entre dois cristais sucessivos. Então, vamos lá. O que eu falei? As ondas se difundem partindo da perturbação, formando círculos que se ampliam, formando-se questões de cristais e vales. E quando dois grupos de ondas se batem, de tal forma que a crista de uma coincide com o vale da outra, ambas se neutralizam mutuamente e desaparecem. Esse efeito chama-se interferência. É muito fácil de observar em ondas aquáticas, porém difícil de se observar em ondas luminosas, já que essas vibram lateralmente e verticalmente, são muito pequenas. A natureza ondulatória da luz explica outras propriedades interessantes. A luz se propaga em linha reta e, de fato, as ondas se propagam em linhas retas. Porém, ao mesmo tempo, vibram lateralmente e verticalmente. Podem contornar objetos opacos e atingir a zona que deveria formar a sombra do objeto. Ok? Este fenômeno se denomina difração.
O que é uma difração? É onde objetos opacos atingem a zona que deveriam formar a sombra do objeto. Este fenômeno se denomina difração, sendo muito importante nos microscópios de grande aumento, já que, se o objeto ampliado é do mesmo tamanho de uma onda luminosa, a luz pode contornar a imagem e a imagem ficar deformada. Né? Ok, eu paro um pouquinho e repito um pouquinho o que eu falo, justamente porque eu estou falando da natureza ondulatória da luz. Então é muito importante. O valor do comprimento da onda da luz, aproximadamente, são 5 centésimos milionésimos de centímetro. Olha, o valor do comprimento da onda da luz é aproximadamente 5 centésimos milionésimos de centímetros. Limita o tamanho dos objetos que podem ser usados no microscópio que utiliza a luz comum. Então, professora, eu só sei o comprimento da onda da luz, ok? Por causa do microscópio que se utiliza essa luz comum para observar os objetos pequenos? Sim. A interferência e a difração foram observadas durante os séculos XVIII e XIX. Os cientistas que as observaram opinaram acertamente que não poderiam ser causados por corpúsculos, mas sim por algum tipo de ondas. Os raios luminosos são perturbações do tipo ondulatório, que se deslocam a velocidades próximas dos 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, através do espaço. São perturbações semelhantes às ondas da água ou às ondas do som, as perturbações do ar. As ondas luminosas são perturbações. As ondas luminosas são perturbações. Porém, o que perturba? Se elas são perturbações. Suponha-se que o espaço era totalmente vazio, nada vendo que pudesse ser perturbado. Não se podia conceber que uma perturbação do nada permitisse transferir a luz do Sol até a Terra. Por isso, há muito tempo atrás, eles inventaram uma substância misteriosa e deram o nome de éter. O éter existia em todas as partes e a luz era uma perturbação do éter. Porém, o éter nunca pôde ser detectado e é improvável que exista, já que para transmitir as ondas luminosas nas velocidades em que se deslocam, era preciso que possuísse propriedades muito específicas. Por exemplo, deveriam possuir a rigidez do aço. Claro que a gente imaginava, mil fratores imaginaram, devia existir um éter, mas é improvável. E nem existe. Já que para transmitir as ondas luminosas das velocidades que se deslocam, era preciso que possuísse propriedades muito específicas. Por exemplo, a propriedade da rigidez de um aço. Atualmente, sabe-se que as ondas luminosas são ondas eletromagnéticas. Sim. Por causa da dualidade da luz, porque ela se comporta como ondas mecânicas e hoje sabemos atualmente que elas são ondas o quê? Eletromagnéticas. Portanto, consiste em variações muito rápidas de campos elétricos e magnéticos. E estes campos podem existir e variar em espaços vazios. Nestas condições, aquilo que imaginava que pudesse existir como éter, não existe. Porque as ondas são eletromagnéticas e elas podem coexistir e variar nos espaços vazios. Olha, vou falar agora da teoria antiga da luz. Tá aí, objeto 1, 2 e 3. Vamos falar aqui. As teorias antigas sobre a natureza da luz. 1. A teoria corpuscular, uma teoria antiga e irreal. 2. A teoria... Nós temos aqui a teoria corpuscular, que a gente sabe que não é. Depois nós temos aqui a teoria ondulatória, que se fundiram na teoria moderna da onda-partícula. Real. 3. A luz comporta-se como um jato de partículas com uma cadeia de ondas.
Então, sucessivamente foram criadas as ideias até chegar à teoria 3 e sustentada até hoje. A luz pode comportar-se como jato de partículas ou uma cadeia de ondas. Porque a luz, ela tem uma característica única, ela é dual. Agora vamos falar o seguinte: os raios luminosos são ondas e partículas. Aquela primeira pergunta que a professora fez lá na frente. Os raios luminosos são partículas? Lembra que eu expliquei? A luz é uma onda? Então, se eu juntar as duas, eu posso afirmar que os raios luminosos são ondas e partículas? Sim, você pode. A luz não é totalmente uma onda e nem totalmente uma partícula. É a combinação de ambas. Uma onda-partícula. A luz, olha bem o que eu estou falando, a luz não é totalmente uma onda, nem totalmente uma partícula. É uma combinação de ambas, uma onda-partícula. Algumas vezes a luz se comporta como uma onda, como nas interferências e difrações, e outras como partícula, por exemplo, o efeito fotoelétrico. Esta teoria é bastante complicada, apesar que eu não acho. Eu acho que ela é correta. Porém, é a única capaz de explicar todos os aspectos do comportamento da luz. Está atualizada com as modernas teorias sobre a natureza da matéria, sobre o qual se passa, né? O qual se pensa, também, e que tem propriedades de onda e partícula. Quanto maior for a partícula, menos se poderá apreciar suas propriedades ondulatórias. O movimento ondulatório nada mais é que o movimento de propagação de movimento vibratório. Nada mais do que isso. Fótons vibrando, elétrons liberados e átomos metálicos, todos vibratórios. No efeito fotoelétrico, a luz se comporta como um jato de partículas, onde uma partícula luminosa ou fóton pode liberar-se um elétron. Mas, se eu jogar uma pedra no rio, ela se comporta como ondas mecânicas. E eu espero que o que é a luz tenha ficado bem explícito. Então, o que é a luz? Finalmente, o que é a luz? A luz não é nenhuma partícula, ok? Nem também... O que é luz? A luz não é totalmente nenhuma onda, nem totalmente uma partícula. É uma combinação de ambas. A luz é uma onda-partícula. Então, isso é a luz. Às vezes, ela se comporta como as ondas e outras vezes ela se comporta como fotoelétrica. Alguma vez a luz se comporta como onda, como nas interferências e difrações, e outras como partícula fotoelétrica. Então, a onda tem uma natureza dual. Beijinhos, até a próxima aula.